Deixe seu like e confira esse anime onde o prota é o garoto mais fraco da escola, porém ele ganhou um harém de waifu gasosas que se aproveitam muito dele, e o prota que não é bobo nem nada já está aproveitando. O anime começa com o prota Kizuna, indo para uma escola especial para pessoas especiais, onde o prota já logo fica de olhos nas belas waifus, mas enquanto procurava sua irmã, ele acaba encontrando uma gatinha, e quando tenta conversar com ela, o moleque simplesmente é humilhado de todas as formas. Tá pensando que eu sou algum idiota? Ela se apresenta como Aine, e diz que o prota é tão inútil, que deveria beijar a sola do sapato dela, mas durante isso, um alarme começa a soar, e do nada, a mina começa a tirar o uniforme, o que digamos que gera uma vista um tanto quanto diferenciada. Ai, que delícia! E no maior estilo Homem de Ferro, a mina se transforma e ganha uma armadura, e usando uma metranca, ela vai para cima de um robozão que estava atacando a escola, e enquanto a mina estava saindo na mão, o prota estava parado pensando na vida, e quando ia ser atacado, ele é salvo por outro waifu de cabelos pretos, e em seguida já chega uma loirinha com laranjas acima da média, que já mostra um interesse diferenciado pelo prota. Mas enquanto o prota admirava a boa vista, Aine toma uma lapada das boas, então o prota se transforma e tenta pegar antes que caia no chão igual um fruta podre, mas mesmo assim ele já tava só o pó da rabiola, então a irmã do prota passa um zap para ele, e diz que para ajudar a Aine a recuperar a energia, ele precisa usar sua habilidade especial, que simplesmente se trata de aumentar a energia das waifus. Porém ele faz isso através de métodos que nem precisamos mencionar. E depois de uma belíssima massagem, Aine fica tinindo de tanto poder que ganha, mas ao descobrir o que o prota teve que fazer, ela já logo larga uma lapada daquelas nele, mas até que valeu a pena, já que depois de ter as laranjas testadas, ela conseguiu um poder digno de anime, e resolveu a treta rapidinho. Dias depois, a irmã do prota apresenta a Amaterasu, que para resumir, é o grupo mais bolado da escola, e diz que arrumou um jeito de deixar os armamentos mais fortes. Isso mesmo, usando o prota de cobaia das garotas. E simplesmente mostra numa TV de mais de 100 polegadas, tudo que o prota fez com a Aine. Eu tô passada, chocada. E Hayuru, que é uma das membros da Amaterasu, simplesmente surta, já que estava rolando uma guerra, e eles só na diversão, mas a irmã do prota, que é a diretora, logo esclarece as coisas, e para resumir, o prota vai ser a fonte de energia reserva do harém. Horas depois, o prota só queria tirar um cochilo e relaxar, mas não dá certo, já que a Aine simplesmente aparece em cima do moleque igual uma assombração, e a mina já logo queria que o prota deixasse ela mais forte novamente, mas agora vem o pior. Hayuru vai até o quarto do prota se desculpar por ter sido rude, mas acaba por aí, já que ela se depara com uma cena que não deveria. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. Ou seja, as coisas não acabam nada bem, e o boato de que o prota quer ser um rei dos haréns já se espalha. E quando ele chega na classe, se depara com Yurishia, que assim como Aine, também estava de olho nas habilidades especiais do belo rapaz, e tenta chamar a atenção do prota para as suas partes respeitosas. Me apaixonei. E elas queriam aumentar o poder ali mesmo, mas graças a Deus, eles são interrompidos, e uma pequenina leva o prota até o laboratório, onde a irmã dele envia ele e as Amaterasu para a primeira missão juntos, que em resumo, se tratava de investigar uma ilha costeira. E lá eles se separam, onde Yurishia deixa o prota bem seguro entre suas laranjas, e a cada vez que abre a boca, a mina solta uma indireta diferente para chamar a atenção do cara. Mas eles são interrompidos por vários inimigos que surgem de um portal. E como o prota não é bom de luta, ela manda ele chamar as garotas, mas a cada ataque, a energia da mina baixava mais, e quando ela estava prestes a ir de base, o prota entra na frente e recebe o ataque, e antes de desmaiar, ele faz o que faz de melhor, sua massagem especial, o que simplesmente faz a waifu ferver de tanta energia, e com um único disparo de poder, faz um monstro de alto nível dormir embaixo da terra. Após a batalha, quando o prota chega no quarto, as garotas começam a discutir qual vai ser a primeira da fila a aumentar seu poder dessa vez. Mas novamente Ryuru chega na pior hora, e acontece o óbvio. Dias depois, enquanto o prota saía de um treinamento, Yurishia simplesmente agarra o moleque entre as suas laranjas na frente de todo mundo. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. E ainda pergunta se ele já tá caidinho por ela.
e pede uma recompensa, que é nada menos que um encontro entre eles. Após isso, enquanto metia o pé, o prota se encontra com Hayuru, e quando eles finalmente estavam tendo uma conversa civilizada, ela acaba tropeçando. E só de segurar ela nos braços, a mina já aumenta o poder de uma forma absurda, e ela fica se perguntando se é porque ela pensou em algo suspeito. Mas deixando isso de lado, eles acabam passando pelo quarto de Aine, e vemos ela treinando até altas horas da madrugada, e ninguém sabe o porquê dela querer ser tão forte. Então no dia seguinte, o prota marca um encontro para tentar tirar uma informação, e até tava indo bem, já que até lanchinho totoso a mina leva pro moleque. Mas não paramos por aí, já que do nada, a mina simplesmente se exibe pro moleque, e diz que se eles fizerem um aumento de poder em público, ela vai ficar mais forte ainda. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Mas de último momento, o nosso protagonista frouxo recusa, já que eles não se conhecem tão bem assim. Após isso, a diretora mostra uma visão terrível pro prota, onde Kizuna descobre que se os armamentos das garotas chegarem a 0 de energia, elas vão morrer, ou seja, o prota não tem escolha a não ser ajudar elas daquele jeitão, já que eles não têm outra forma de deitar os monstros na lapada. Na manhã seguinte, um grande ataque se inicia no Japão, e Amaterasu parte para a batalha, porém a diretora não deixa o prota lutar, já que ele não tem nenhuma habilidade de batalha, e tudo até tá indo bem. Mas Aine simplesmente surta, e mesmo perdendo energia, tenta se mostrar mais forte que as outras, então o prota foge da nave sem permissão, e resgata Aine, que estava nas últimas. Mas mesmo estando só o pó da rabiola, a mina queria voltar para a batalha, mas o prota impede, já que sabe que ela vai morrer se sair nesse estado, mas vendo que ela quer se provar forte, pois isso é a única coisa que ela tem, pois não possui família ou memórias, o prota se emociona e aceita aumentar os poderes dela. Mas digamos que dessa vez eles usam métodos muito mais intensos. Ai, que delícia! O que aumenta o poder ainda mais, e Aine volta pra batalha virada no Jiraiya, e dessa vez o moleque mandou tão bem, que a mina até mesmo invoca uma arma lendária, que só com um disparo, pulveriza mais de 100 inimigos. Dias depois, a diretora queria que o prota e Hayuru ficassem mais próximos, já que ela é a única que ainda tá de fora da alegria, então ela prepara um simulador, objeto esse que pode simular roupas, lugares, e até músicas, e ordena que ele teste esse lugar. Então ele chama Yurishia, e em poucas palavras, digamos que foi um sucesso, já que só de entrar lá, a mina já tem as reações mais suspeitas possíveis. Horas depois, eles saem para investigar uma onda de sinal que surgiu numa ilha abandonada, mas enquanto estavam sozinhos, Kizuna e Hiro ouvem alguém cantarolando, e quando chegam perto, simplesmente se tratava de uma mina tomando chá na maior tranquilidade do mundo. E logo a mina também se transforma, e mostra ter um armamento, e se apresenta como aldeia, e por algum motivo ela os ataca. Mas literalmente nenhum dos ataques deles era o bastante, e até mesmo a Aine, que é a mais forte, tem dificuldades. E para acabar com a brincadeira, a aldeia simplesmente invoca um dragão lendário, mas por algum motivo, Hiro surta quando vê ele, e simplesmente vai para cima com tudo, mas só com uma lapada ela cai, e ao ver que o bagulho tá tenso, eles resolvem meter o pé. Após isso, vemos que a aldeia é da mesma dimensão de onde vêm os monstros que tentam destruir a Terra. E Hiro não aceita o fato de ter perdido, e também não queria aumentar o seu poder com o prota. Então durante a noite, ela foge e vai sozinha atrás de aldeia, o que obviamente acaba mal. Então o prota e as meninas chegam, e como o Hiro estava só o pó da rabiola, a irmã do prota chega com um simulador, e finalmente Hiro aceita aumentar seu poder com o prota. E depois de testar várias fantasias no simulador, ela recebe a tal massagem, e liberta um poder nunca antes visto, e junto de um espadão, derrota o dragão de aldeia com facilidade, e por acidente, o prota também liberta uma nova armadura, e estava prestes a derrotar a aldeia, mas as aliadas dos Estados Unidos chegam, e vendo que não tinha chance, ela decide meter o pé. Após isso, vamos a outra dimensão, onde a aldeia se encontra com Gabriel, que mostra um interesse em Aine. E como se já não bastasse um harém com 3 waifus,
as aliadas também mostram um interesse um tanto quanto diferenciado pelo prota. Mas Yurishia já mete uma mala e diz que ele é só dela. Como foi a história, homem? E pra piorar, Scarlet e Yurishia passam literalmente o dia todo disputando pelo cara, seja em videogames, ou comprando protetores de laranjas pra ver qual ele prefere, até que durante uma briga Scarlet acaba caindo com a rabiola em cima do prota. O que digamos que faz ela aumentar o seu poder de uma forma nunca antes vista. Após isso, a escola é atacada por Gabriel, mas por algum motivo ela queria levar a Aine com ela, e para isso, ela faz todas as atrocidades possíveis, e diferente de Aldeia, ela estava lutando para matar, e quando estava quase convencendo a Aine, dizendo que iria explicar o passado dela, a mesma é obrigada a meter o pé, já que a dimensão dos humanos gasta muita energia. Após isso, eles decidem ficar mais fortes para proteger a Aine, então decidem usar o Connective Hybrid, onde o prota deve usar seu poder em duas waifus ao mesmo tempo. Não gostei. Asmei. E as primeiras escolhidas são Scarlet e Yurishia, ou seja, o moleque degusta mais laranjas que um dono de fazenda, mas por fim, é um sucesso, e juntas elas iniciam uma batalha de alto nível contra a aldeia, e com o poder absurdo que possuem, elas fazem as bichinhas de bonecas, e para finalizar, o prota chega com uma armadura absurda de forte, e lutando com tudo que tem, ele finaliza a batalha, ou é isso que ele achou, já que elas ainda conseguem fugir, mas para amenizar as coisas, eles selam a passagem entre as dimensões. Porém a Aine se mostra interessada em saber por que eles querem tanto ela. Dias depois, os virgões da escola estavam interessados no poder de Kizuna, então ele usa um holograma que mostra as garotas de uma forma um tanto quanto comprometedora, e mostra a eles como a massagem funciona, e os moleque praticamente já estavam vendo o prota como um deus, até que Hayuru chega, e já resolve tudo na bala. Após isso, vemos que a Aine simplesmente sumiu, então o prota inicia uma procura pela escola, e como não encontra, ele decide aproveitar o festival. Enquanto isso, na outra dimensão, vemos que Gabriel foi punida da pior maneira por ter falhado, e a aldeia recebeu uma lavagem cerebral, onde se tornou um pet de Zelchione, que é a imperatriz dessa dimensão. De volta ao prota, ele finalmente encontra a Aine, e vemos que ela recuperou mais memórias ao receber a massagem de Kizuna, mas nenhuma dessas lembranças se passam na Terra, e por não querer lembrar mais, ela diz que não vai querer mais as massagens dele. O que sinceramente nem fez sentido, já que um minuto depois, lá vão eles novamente. Porém eles são interrompidos pela irmã do prota, já que tem um ataque rolando. E quando chegam no local, simplesmente se deparam com a mãe do prota. E vemos que ela sempre tratou o prota como lixo, inclusive abandonou ele por 7 anos. Mas não passava de um holograma que diz para eles irem para Tóquio se quiserem pegar ela, e logo desaparece. E vemos que tudo isso foi um plano de Zelchione para atrair eles até Tóquio, mas sabendo que é uma armadilha, a irmã do prota decide colocar mais uma integrante no Amaterasu. E o prota escolhe Sylvia, uma pequenina que vimos rapidamente no início, e por admirar as meninas e o prota, ela aceita. Já na manhã seguinte, eles partem para Tóquio, e quando chega lá, temos uma surpresa: a cidade está comum e normal. O que não faz sentido algum, já que anos atrás Tóquio se tornou uma cidade cheia de fome e destruição por causa dos ataques, e logo sua mãe reaparece, e vemos que não passava de uma ilusão mágica, e vemos que ela está usando essa ilusão para as pessoas pensarem estar vivendo uma vida normal, tudo isso enquanto ela rouba suas energias, e obviamente o prota surta com isso, já que ela trata tudo e todos como cobaias, e quando tenta acabar com ela, ele é atacado e cercado. E logo as waifus chegam ao resgate, mas como de costume todas tomam uma lapada, mas de último momento, eles são salvos por Sylvia, que simplesmente chega mostrando um poder absurdo, mas a capanga não aceita a derrota, e simplesmente surta, e auto-explode o seu armamento. Mas Sylvia não dá mole, e para proteger os seus amigos, ela já logo invoca um Susano bolado, e absorve todo e qualquer impacto de energia restante. Após isso, como todas estão sem energia, a irmã do prota surge com um simulador, onde o prota aumenta o poder de Hayuru, mas eles demoram tanto, mais tanto, que a Aine desconta todo o ciúmes nos robôs do lado de fora. E quando o prota e Hayuru terminam, ela implora para ter o mesmo tratamento, mesmo que ela ainda esteja cheia de energia.
E obviamente o nosso degustador de laranjas aceita. E dessa vez a ilusão que a mina quer simplesmente é uma sala de aula. Porém, enquanto eles se divertem, as minas são atacadas por Zelchione. E quando o prota volta, já era tarde demais. Já que ela colocou as meninas em uma ilusão, onde elas ficam revivendo eternamente seus piores pesadelos. E não só elas, mas todos os reforços possíveis. E diz que se o prota quiser ser salvo, ela deixa ele vivo se aceitar ser o cachorrinho dela. E como o prota recusa, ela põe a Ene numa hipnose, sendo agora só o prota e a vilã, 1 contra 1. Mas mesmo sendo extremamente forte, o prota ainda não era o suficiente. E apanha pra mina mais do que filho mal criado apanha da mãe. Mas temos um porém. As garotas, mesmo estando em uma ilusão, sentem a presença do prota, e o enviam o seu poder, o que faz o prota receber um armamento único. E após golpear Zelchione, Aine desperta com um poder absurdo ao recuperar suas lembranças, e simplesmente derrota a todos. E quando parecia que teríamos um final feliz, surge outra waifu diferenciada, que simplesmente chama Aine de irmã.